Estamos no segundo bloco do Toda Mulher, falando sobre violência nas escolas e bullying. E a Jaqueline, que é da ONG Com Causa, assistente social, queria falar sobre cyberbullying. Isso. Assim como a gente estava falando, né, que o bullying sempre existiu, né, hoje em dia ele assume configurações diferentes. E eu acho que uma das principais que a gente pode trazer para analisar a situação do bullying hoje em dia, já existe uma nomenclatura específica para tratar, se chama cyberbullying, e é principalmente o bullying cometido por meios virtuais. Né, é tirar foto daquele coleguinha, publicar uma foto hoje em dia nas redes sociais que são de acesso geral. Todo mundo tem Facebook, todo mundo tem Twitter, todo mundo tem Instagram. Então, o quanto isso é grave no sentido de estar registrando, de repente, o momento de um colega, quantas filmagens, quantas situações de violência vêm por meio da internet, né? Aí... E o que, assim, a gente fica revoltada é de como esse tipo de fotos, vídeos, são compartilhados. Como é que imediatamente a coisa toma uma proporção enorme. É o viral, né? Não é? Enquanto que uma boa notícia, 2, 3 curte ou compartilham. Né? Mas uma coisa assim, então isso mostra o quanto a nossa sociedade está desvirtuada, não só no sentido de uma pessoa desrespeitar o outro, como também fazer com que aquilo se propague. Né? A programação de uma TV, por exemplo, quanto que tem, qual o percentual que tem numa TV de coisas boas, de atitudes importantes como essa que estamos falando aqui, de vocês duas, né? Sim. E quanto de percentual tem de filmes violentos, de novelas violentas, de reportagens violentas, né? Quer dizer, então você vai estimulando realmente uma cultura de violência. Parece que só existe esse jeito de viver. Sim. Parece que o outro jeito até é meio sem graça. Sem graça. Né? Porque a gente está nesse padrão, né? É um padrão. Pois é, então eu penso que realmente todo mundo tem que se envolver, eu sempre falo isso, na construção de uma cultura de paz. Eu não sei se vocês já observaram em algumas novelas, quando a pessoa é muito boazinha, eu vi isso já em várias redes sociais, aquela personagem é chata porque a pessoa é boazinha. Né? As pessoas sentem saudade de uma novela antiga porque tinha um grande vilão, uma pessoa maldosa. Eu tenho ouvido as pessoas falarem, isso aí está sem graça. Eu falei, vocês estão com saudade da outra que tinha um personagem que chamava atenção pela sua forma de agir maldosa. Né? A gente não vê, por exemplo, em novelas, personagens, por exemplo, como, né, as que estamos falando aqui, de pessoas que se dedicam, dão o seu tempo para estar construindo uma nova sociedade. As reportagens não procuram personagens, essa aqui é uma pessoa que é uma pessoa voluntária, que não é famosa, mas que está fazendo lá um trabalho pequenininho. Quando passa um programa desse, ou passa altas horas ou muito cedo. Você não consegue acompanhar. Até tem, mas não é num horário onde as pessoas podem acompanhar e fazer isso também uma moda, né? Uma parte da sua vida. E a moda que é implementada é a moda do desrespeito, do individualismo, enfim. Eu acho que isso é a diferença também, porque você vai cultuando uma nova forma de viver. Sim. Realmente eu concordo com a deputada e esse é o principal princípio que a gente trabalha, né? A gente, na Concausa, a gente cunhou um conceito que ele se chama cultura de direitos, que ele se parece muito com a cultura de paz que a deputada vem falando, que a cultura de direitos é aquela que se opõe à cultura de violência. Numa sociedade onde a violência é a forma de se colocar perante ao outro, a gente precisa construir uma nova forma, e aí não tem jeito, a gente tem que falar de educação, a gente tem que falar de direitos humanos, onde realmente o respeito ao outro seja a base das nossas relações.
né? Do respeito, do cuidado, né? Essas questões. A gente não pode tirar do nosso horizonte essa questão de construir uma cultura de direitos, uma cultura de paz e uma cultura de respeito. Agora, eu vou voltar numa pergunta que eu fiz no primeiro bloco e somente deu tempo da Adriana responder, que é a comparação do hoje com o passado, né? Por que hoje o bullying gera o que gera, né? A ponto de gerar uma tragédia, e no passado, ou desde sempre, ele existia, né? Ele existiu, mas não causou isso. Ou pelo menos não que a gente saiba. Eu acho que ele sempre causou os danos que ele causa. Eu tenho casos, assim, eu acho que as pessoas não tinham tantos meios de se expor. Hoje em dia, as pessoas se expõem mais e têm mais condições de dizer o que sentem. Mas se a gente for conversar aí com diversas pessoas adultas, com certeza tem traumas da sua infância. Não, sim, mas uma coisa é você ter meio que um trauma, outra coisa é isso gerar um massacre. Mas eu vejo assim, que antes, como não havia isso que eu falei, uma tamanha divulgação das questões de assassinatos, de violência, não estava impregnado na sociedade, a pessoa sofria e sofria. Ela guardava aquilo, vivia infeliz, às vezes descontava num familiar, mas não ia para a sociedade porque ela não se revoltava tanto, ou não tinha tanto espaço para demonstrar isso, visibilidade. Hoje eu acho que a revolta vem. Tem aqueles que vão ficar infelizes pro resto da vida porque sofreu um bullying de repente na infância, numa escola. Mas outros tantos vão extrapolar o que sentiu através da violência. E eu acho que a cultura que a gente criou dá guarda a isso, dá propícia a isso. Né? Como, por exemplo, vídeos na internet sobre atos de terroristas e como eles agiam, como foi o caso lá do assassino em Realengo. A gente vê, por exemplo, essa história de Realengo, graças a Deus foi a única, esperamos que seja, mas nós vemos coisas muito semelhantes nos Estados Unidos o tempo todo. Demais. Aí você olha a sociedade americana e a nossa sociedade, como a gente está falando de individualismo, de violência e tal, e de falta de valores. Você olha a sociedade americana, o individualismo ainda é muito maior. A família é considerada mãe, pai e filho. O tio já não é tão parente mais. Então, comparando as duas sociedades, você vê o quanto que lá propaga mais esse tipo de coisa. É aquilo que eu estava falando, que a criança, o adolescente, o jovem que pratica bullying, provavelmente ele está reproduzindo um comportamento violento que ele já vive, né? Dentro de casa, na comunidade. E eu acho que esse comportamento tem se tornado cada vez mais violento. Eu acho que antigamente os lares eram menos violentos, existiam menos conteúdos violentos. Né? Publicidade entre o pai, a mãe, a criança. Hoje em dia, a criança vê no amiguinho da escola a maneira dele descontar todas as frustrações que ele tem. A cobrança que ele tem da família, que é cada vez maior. Hoje em dia, os pais têm menos filhos, cobram mais, né? São frustrados, são separados, cada um está cobrando o filho de uma forma. Ela vê naquele coleguinha de escola, de repente chamar aquele coleguinha de escola de um palavrão, ou de gordo, ou de feio, ou de nerd. É a forma que ele tem de descontar tudo aquilo que ele sofre. A impressão também que dá é que essa questão que você falou dos direitos, muitas vezes é mal interpretada. Sim. A pessoa fala, eu tenho direito, então que se dane o outro. Eu quero o meu direito, né? E muitas vezes em casa, até mesmo quando não tem a violência em casa, tem pais que eu já vi falar com o filho, mais com o filho homem. Bate mesmo. Reage, bate mesmo, não traz desaforo para casa, não engula, né? Então você vai formando o quê? Vem de lá, né? De dentro de casa, já está incentivando formando o quê? Né? E eu penso que
As entidades em geral na sociedade, aí vou falar das escolas, mas das igrejas, independente da denominação, outras entidades, eu acho que toca pouco nesse assunto. Não no assunto assim, de ficar tocando na violência, mas na construção de uma nova forma de conviver. Uhum. Eu acho que a gente toca pouco nisso. Tanto é que, às vezes, tem lá um cristão participante, assíduo de uma comunidade religiosa, e chega em casa, violenta a mulher. E, às vezes, a mulher participa da mesma comunidade e faz de conta que nada acontece. Às vezes, espanca o filho e faz de conta que nada acontece. Né? Porque parece que isso não toma conta dos debates ali. A coisa fica muito... na oração, na reflexão bíblica, muito sem a vida, às vezes. E nas escolas também, às vezes a história da prova, do que aprendeu, mas o que aprendeu para a vida, né? Com o certeza. que isso está modificando o jeito da pessoa agir, o que isso está formando realmente um cidadão de fato, uma cidadã de fato. Eu acho que a gente, às vezes, minimiza isso tudo, sabe? Finalzinho do programa, eu queria que Jaqueline contasse algum caso, desse algum exemplo aí, para chamar a atenção do telespectador e para a gente entender melhor essa questão do cyberbullying. A gente tem a questão do cyberbullying, principalmente questões que são ligadas à violência contra a mulher, no caso adolescentes, muitas vezes de jovens, meninos que ficam com meninas e filmam o ato sexual, e filmam o beijo, e distribuem aquilo por mensagem para todos os coleguinhas da escola. E daqui a pouco aquilo está rodando o colégio inteiro e está todo mundo conhecendo aquela menina como a menina que fica com todo mundo. E a gente poderia dar alguma dica para esses pais conversarem com seus filhos a respeito, para evitar esse tipo de coisa, tanto para, vamos dizer, nesse exemplo seu, para a menina se proteger disso, quanto para o menino não agir dessa forma? Eu acho que assim, os pais devem observar muito o que os seus filhos curtem, o que seus filhos compartilham. Eu acho que tem que olhar, tem que ter hora para ficar no computador. Eu acho que não é qualquer um que pode ter um smartphone. E hoje em dia a gente vê as crianças com essa facilidade e isso ajuda a propagar o cyberbullying. Um vídeo, de repente, filmado debaixo da saia de uma menina na escola, em segundos está circulando na turma inteira. E para aquilo tá... Eu acho até engraçado, né? O meu filho fez isso. Então, assim, tá demais. Eu acho que tem que vir de casa mesmo, entendeu? Os pais têm que prestar realmente atenção nos seus filhos e participar da vida do filho. Os pais, hoje em dia, estão esquecendo esse detalhe. Eles não estão participando. Eles só estão mandando, vai para a escola. Que nota você tirou? Cobrando, né? Eles têm que participar. Eles têm que viver, junto com o seu filho, a vida do seu filho. E não ter medo de colocar limite. Limites, tá falta de Uma limite, coisa que mudou também do passado é que no passado nós tínhamos limites. Às vezes até exagerados. Né? Não vou dizer que volte ao passado aquela repressão familiar que existia. E mas funcionava bem. Tem que ter. Limites tem que ter. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de todas. Obrigada, Jaqueline, deputada, muitíssimo obrigada. Adriana, parabéns e obrigada. Foi um prazer ter conhecido você. Ter conhecido você também, Jaqueline. Obrigada. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.